Estamos ao vivo agora, graças a Deus, tudo certo. Então, agora iniciamos o nosso momento com os nossos irmãos pastor Josué Melo, pastor Nielson, José Nielson, pastor Nielson, nosso pastor presidente do Ministério Monte Sião, pastor Josué, nosso grande amigo e irmão, pastor Josué da Comunidade Casarão, né, pastor? Comunidade Casarão, irmão lá. Glória a Deus. Seja bem-vindo, pastor Josué, seja bem-vindo, pastor Nielson. Hoje nós estamos num tempo aí da gente poder oferecer a Deus um tempo de louvor, de culto, de adoração, falarmos daquele que é a pessoa mais importante para nós, né? Aquele que nós temos como alvo, né? Até eu coloquei o tema desse encontro, pastores, como eu tenho um alvo, e o meu alvo é Jesus. Meu alvo e acho que esse é o nosso grande o grande segredo das nossas vidas, né? Da vida de qualquer um, de todas as pessoas. Ter Deus como alvo das suas vidas. Isso é importante demais. Eu quero convidar vocês, irmãos, que estão conosco agora, ao vivo, para fazerem convites, convidar seus amigos, convidar seus irmãos, convidar um parente, para estar junto conosco nessa noite. Nós vamos falar das coisas que são lá do alto e pedir para Deus que Ele desça com essa sabedoria do alto, que para nós é tão importante, né? Termos esse entendimento das coisas de Deus, esse entendimento das coisas que são divinas, que são espirituais. Então, meu irmão, aproveita esse momento, faz alguns convites, faça alguns convites, pega o link agora aí do Face e envia para algum amigo, envia para algum colega, algum parente seu. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou deixar o pastor Josué, como o pastor Josué é o levita mor, né? O levita dos levitas. O pastor José vai estar louvando ao Senhor, nós vamos estar aproveitar e fazer os nossos convites. Isso. Enquanto eu louvar aqui, envia os links aí. Exato. E eu tenho certeza que que hoje, esse nosso momento vai ser um momento com Deus. Um momento em que Deus vai ser entronizado. Ele é o nosso alvo nessa noite. Ele é o nosso alvo. Vamos fazer uma oração, pastor Nielson. Vamos fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse privilégio de estar junto com os meus irmãos e amigos e podermos juntos, Senhor Deus, compartilharmos da Tua presença, dos Teus louvores, da Sua palavra, daquilo que fizeste em nossas vidas, Senhor. Abençoa cada um que irá assistir e onde esse vídeo alcançar, que possa, Senhor Deus, provocar, Pai querido, mudança, transformação, salvação de vida, Pai. Em nome de Jesus, nós te damos graça e pedimos a Tua bênção e a Tua presença. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar, pastor Josué? Eu queria graça e paz a todos. Sou o pastor José Melo, da Comunidade Casarão, como disse o pastor Sérgio, líder do Ministério Refaz, com a minha Nice, e é um privilégio muito grande estar com esses dois homens de Deus, pastor Nielson e pastor Sérgio. São, além de pastores, colegas de ministério, mas são irmãos, amigos, pessoas de extrema confiança e que, na verdade, são suportes na minha vida. Estou muito feliz de estar aqui com vocês aqui. Então, vamos lá, então. Né? O nosso alvo é Jesus, né? O meu alvo é Cristo. Aleluia. Estou subindo para um lugar mais alto. Já queimei as pontes com o passado. E em meus olhos vejo o futuro. Novo se farei, novo se vai. E dessa estrada
me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Ele é o nosso alvo. Estou subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho. Estão no caminho. E desta estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia, tu és o alvo da minha vida, Deus. A pessoa mais importante em mim. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Estava me ouvindo aí, pastor? Alô? Está me ouvindo aí, pastor? Eu estou. Claro, o som aqui, ok. Agora sim, estamos ouvindo todo mundo. Mas Deu ouviu o pane. louvor, não? Deu um pau, uma mamute aqui total, mas graças a Deus já voltou, tudo bem. Está me ouvindo bem? Agora eu estou. Sim, Graças a Deus. Está ouvindo, pastor? sim, sim. Eu fiz um monte de convites aqui, né? Hoje, esses dias, Você pastor, tocou em algum botão aí, né, pastor? toquei em alguma coisa aqui que fez um mudo aqui, meu. Eu não consegui. Mas nós estávamos ouvindo o senhor sim tocando. Só o senhor era ouvido aqui, meu Deus do céu. Que bom. Hoje a gente fez um convite, hoje convidamos o senhor, pastor Nielson, pastor José, nessa noite, irmãos, porque nós colocamos um tema, eu tenho um alvo, nós temos um alvo, né? E esses dias nós fomos muito impactados, pastor José, com um texto, com uma palavra de um pastor amigo nosso, que todo o senhor conhece, pastor Nelson conhece, que é o pastor Jonathan Ferreira, né? Nosso irmão pastor Jonathan, lá do Vale da Bênção. E
estava falando do seu melhor dia, melhor dia que ele teve. Qual foi? Ele perguntou, fez uma pergunta assim: qual foi o seu melhor dia? E ele contou a história da vida dele e falou que o melhor dia foi o dia em que ele aceitou Jesus. Ontem nós estávamos ministrando à noite e nós falamos daquele texto lá de Lucas, capítulo 2, quando aquele Simeão o justo, encontra com Maria e José e levando Jesus ao templo. Ele pega Jesus nos seus braços e fala assim, e faz uma grande declaração, uma grande oração. O Senhor pode despedir seu servo em paz, porque agora os meus olhos viram a salvação. Cara, esse texto ontem foi assim muito marcante para mim. Foi um dos motivos da gente estar combinando, marcando esse encontro nosso para falar desse nosso alvo, que é a coisa mais importante das nossas vidas. Eu tenho certeza que o pastor Josué, o pastor Nielson, tem a história do dia mais marcante da sua vida, né, pastor? Uau! Com certeza. Pastor Josué, está com a palavra? Na verdade, assim, de fato, pastor, o dia mais feliz... O importante, o interessante, pastor Nielson e pastor Sérgio, é que quando eu conheci Jesus, no dia 8 de maio de 78, que foi o dia que eu volto para casa, né? E dia 8 de maio de 78, que eu tive esse encontro com Jesus, esse dia foi o maior dia, o melhor dia. Mas por que o melhor dia? Porque depois desse dia que eu tive esse encontro com Jesus, ele passou a fazer parte de todos os demais dias, todos os outros dias. E aí você imagina, cada dia a gente vai vivendo de glória em glória, de vitória em vitória, de bênção em bênção. Então, talvez falar assim, o melhor dia da minha vida foi dia 8 de maio de 1977. É que, assim, quanto mais Jesus foi fazendo parte de mim, os dias foram se tornando melhores. Entendeu? Entendi. Fiquei ontem pensando muito em Simeão e vendo ele falar diante de Deus, falar para Deus assim: pode encerrar a minha vida, porque agora estou completo, só porque viu Jesus como uma criança no colo. É uma coisa muito, muito maravilhosa para nós. É uma grande revelação de Deus para nós. Amém. Acho que a grande necessidade do mundo, né, pastor, das pessoas, é ter esse encontro com Jesus. Esse encontro, como o pastor José falou, que depois desse encontro, todos os dias, Jesus se fez presente. Isso é maravilhoso demais, ter essa certeza. É muito bom, é muito gostoso, é muito maravilhoso. E eu gostaria que o pastor Nelson falasse alguma coisa, porque a importância dessa presença de Deus nas nossas vidas, a importância de Jesus nas sem nossas dúvida, né? Jesus, ele nos tornou seu alvo primeiro, acredito, porque ele desceu, ele veio nos buscar, a gente não tinha noção, nem sequer visão e capacidade para reconhecê-lo de fato. Então, Jesus nos amou, que veio ao mundo, nos amou de uma maneira tão especial, ao ponto de dar a vida dele pela nossa vida, a vida de um santo, um justo, um puro, por alguém tão pecador como eu. E isso aconteceu num lugar muito simples, foi na área da casa da tia da minha esposa. Era um ponto de pregação, ali em São Vicente, no Jardim Pompeu. E o que me chama a atenção é que não importa o lugar, por mais simples que seja, é ali que Deus está. Deus está operando, Ele está atrás de pessoas. Deus não se preocupa se está habitando em palácio ou em tenda, desde que tem aqueles que Ele ama ali e que o adoram. Então, Ele me achou ali na pracinha e, de repente,
eu estava lá dentro da sua congregação, junto com o seu povo, a presença de Deus ali, eu não resisti ao seu chamado, aceitei de lá para cá, bênção sobre bênção. Meu alvo é Cristo, baseado nesse tema, o meu alvo é Cristo, porque tudo que eu vivo agora é em torno dele. Ele me proporcionou uma visão totalmente nova, um alvo novo, um propósito novo. Não dá para viver mais sem ele. Não dá, porque nós estamos indo para ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, falar de Jesus é tremendo, é a coisa mais maravilhosa que podemos falar. Glória a Deus. Pastor José. Glória a Deus. Pastor Sérgio, eu estava pensando aqui, o pastor estava falando aí, esses dias eu fui evangelizar, falar de Jesus, apresentar Jesus, o mesmo Jesus que eu conheci um dia, que mudou minha história de vida, para um Senhor, e ele disse para mim assim, ele estava beirando os 70 anos, né? 66, 66. E ele disse para mim assim, pastor, eu já estou velho, já vivi a minha vida inteira já, agora o que vai sobrar para mim? O que eu vou viver depois de velho? E na hora eu me lembrei que o salmista disse assim, que um dia nos teus átrios vale mais do que 1000 em outro lugar. E aí eu falei para ele assim, você não tem noção, rapaz, do que é um dia com Cristo, um dia com Jesus. Eu falei, vou dizer um negócio para você, esses 66 anos que você viveu, vou dizer um negócio, se você aceitar Jesus hoje, viver só mais um dia e morrer, esse um dia, ele vale mais do que 1000, quanto mais os 66 anos que você viveu, né? O salmista, ele faz essa declaração, que um dia nos teus átrios, na tua presença, vale mais do que 1000 em outro lugar. Então, assim, um dia com Jesus, pastor Sérgio, pastor Nelson, um dia com Cristo, a felicidade que você vivencia em um dia, tudo que passou para trás não faz sentido. Não faz sentido. Porque esse encontro com Jesus, ele muda a história. Eu, por exemplo, eu tinha tudo para dar errado. Vocês conhecem meu testemunho, eu morei 6 anos na rua, dos 9 aos 16 anos, e é tão interessante que eu tinha 4 amigos que saíram de casa comigo, os 4 foram mortos. E eu era pior que eles. A diferença é que eu encontrei, né? Eu fui recebido por Cristo, por Jesus, né? Eu encontrei e eu me permiti que ele me chamasse, me abraçasse. E quando ele entra na minha vida, minha história de vida mudou. Com 16 anos de idade, minha história de vida mudou. De repente, com 19 anos, conheci minha Anice, com 21 casei. Estamos casados há 35 anos, servindo ao Senhor. E a minha história de vida foi totalmente transformada com esse encontro com Jesus. Eu acho que é isso que o apóstolo Paulo disse lá naquele texto de Filipenses, justamente nesse texto do alvo, né? Que ele fala, deixando para as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo que é Cristo, para aquilo que Deus... Acho que tem muito a ver com isso, né, pastor? E é só a verdade, um dia na presença do Senhor vale mais do que qualquer outra coisa. É uma verdade maravilhosa isso. E a gente vê que muitas pessoas experimentaram esse Cristo e como vidas foram transformadas, né, pastor? Aleluia. Como Deus operou milagres na vida de pessoas que, como o senhor falou, estavam totalmente perdidas e foram totalmente restauradas. Eu lembro que de um dia desses nós ministrando nesse nosso novo tempo de online, né? Sim, a gente falou sobre aquele endemoniado lá de Gadara, né? Aquele dia foi transformador na vida daquele homem, né? E como Deus tem poder de transformar a destruição numa vida abundante, né? E teve aquele encontro com aquele moço e, de repente, aquele moço que vivia em grilhões, que vivia sendo rejeitado por todos, que só vivia nas sepulturas, agora totalmente transformados.
Porque Cristo, quando entra na vida de uma pessoa, tem esse poder de transformação, né? De salvação, de libertação. Eu não sei se o pastor Nelson vai falar, mas quando Jesus passa por nossa vida, pastor, não tem como você continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como você continuar sendo a mesma pessoa quando Jesus passa por você. E eu queria dizer, talvez você que está nos assistindo aqui, talvez você ainda não teve um encontro. Gente, eu não estou falando de religião, religiosidade. Não, eu estou falando de uma pessoa muito maravilhosa, muito especial, que é Jesus. Quando você tem um encontro com ele, as coisas mudam, porque você encontra um amigo, né? Um amigo leal, alguém que te carrega no colo, alguém que te... Jesus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso. Tinha um presbítero, quando eu me converti, na igreja que eu frequentava, e ele tinha assim, ele não pregava não, ele era presbítero, mas não pregava. Mas toda vez que o pastor chamava ele para ele dar uma saudação, ele chegava no microfone, pastor Nelson, e dizia assim: como é gostoso gostar de Jesus. Ele falava 2 vezes isso. Gente, a igreja inteira começava a chorar, a unção de Deus vinha, não, a pregação dele era sempre essa. Como é gostoso gostar de Jesus. Aleluia. Pastor. Glória a Deus. Fiquei pensando, lembrando aqui, por que os apóstolos não quiseram ir embora no dia que Jesus pregou duramente. E uma multidão que não o conhecia, que não tinha entendido ainda Jesus, compreendido quem era Jesus, a multidão estava só atrás do benefício, dos milagres, do pão. Então, enquanto a gente estiver olhando para as coisas que Cristo pode dar, e não para o Cristo, então nosso alvo não é ele, nosso alvo é as coisas que ele dá. Então, quando a multidão ouviu Jesus só falando, e não lhe fazendo nenhum milagre, nem distribuindo, multiplicando pão, nem peixe, a multidão desistiu de segui-lo. E aí os apóstolos estão ali olhando, né? A igreja estava enorme aqui, tinha um templo, não sei quantos mil membros aqui com a gente, Jesus, e agora? Foi todo mundo embora, ele falou, e vocês também não querem ir? Aí eles dizem o quê? Para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna, só Aleluia. tens, Glória a Deus. não tem outro, não tem outra meta, não tem outro alvo. Nosso alvo é o Senhor, nosso alvo é estar junto ao Senhor. Então, nada me faz abandonar Jesus, não importa se ele der ou se ele não der, se ele disser sim ou se ele disser não, nós estamos com ele, porque ele é o nosso alvo, não as coisas que ele faz, nem as coisas que ele dá. Então, quando você compreende, quando Deus abre o nosso entendimento, como abriu o entendimento do apóstolo Pedro, quando Jesus mesmo faz a pergunta, o que dizem que eu sou? Bom, o povo está dizendo que você é um profeta, que o senhor é isso, que o senhor é aquilo, mas e vocês? Aí Pedro declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, querido, é essa compreensão que nós temos que ter para que Cristo seja o nosso alvo e não simplesmente uma melhora de vida ou ter milagres ou coisas que ele possa fazer. E ele pode fazer tudo isso e muitas vezes ele nos atrai fazendo isso, mas o alvo, de fato, é ele. Porque quando a coisa não for do jeito que a gente quer, nós podemos dizer, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Só tu tens a palavra de vida eterna. Acho que nós entendemos porque alguns irmãos nossos do passado e até hoje, nos nossos dias, e quem sabe hoje mesmo, alguns irmãos nossos não negaram, enfrentaram a morte e não negaram Jesus e deram as suas vidas. É algo muito maravilhoso, é algo muito forte. Alguém dá a vida por alguém que há 2000 anos atrás, né? Receber essa pessoa dentro no seu coração, no seu interior e acreditar, viver nele a ponto de dar a sua vida por ele, né? A presença de Jesus realmente ela é
ela é transformadora. E ela faz a pessoa enfrentar a própria morte. Por amor por amor a esse Deus, esse Senhor, esse Jesus Cristo. É maravilhoso demais esse encontro, né? É muito marcante, é muito transformador. Ninguém dá a vida se não foi algo marcante. Ninguém dá a vida. Nós até encontramos o texto lá do apóstolo Paulo falando que alguém pode dar até a vida por alguém bom, né? Alguém para o filho, pela família, pelo pai, pelo parente, pela esposa. Mas para alguém dar a sua vida por uma pessoa, essa pessoa realmente teve um grande impacto, teve um grande poder de transformação na sua história, não é verdade? E aí a gente entende por que alguns irmãos nossos, principalmente os nossos irmãos do passado, enfrentaram a morte por causa de Jesus. Porque viram em Jesus algo soberanamente muito maior do que qualquer outra coisa. E é isso, acho que falta acho que muitas pessoas estão precisando desse Jesus. Porque às vezes alguns só estão conhecendo ele nominalmente, que nem o pastor Nelson falou. As pessoas conhecem, mas até não vão atrás, né, pastor? Desistem, ele pode, mas outros não. Só que a palavra de vida eterna. Glória a Deus. É isso mesmo. Essa palavra que o pastor Nelson trouxe, e Pedro toma a palavra e diz assim: para onde? Para quem iremos nós? Para onde a gente vai? Só tu tens a palavra de vida eterna. Ou seja, não tem outro caminho. Estava me lembrando de um canto que eu gravei no Christian Center, que diz assim: para onde irei, Senhor, se não cair em teus braços e descansar, Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde irei? Para onde irei, Senhor? Só o Senhor é merecedor de aplauso, é merecedor de adoração. Só o Senhor é Rei. Principalmente essa passagem onde Jesus falou: e vocês, o que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse assim: tu és o Cristo. Ou seja, ele teve revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele assim: olha, quem te revelou não foi a carne nem o sangue. Isso não vem de você, mas foi o meu Pai que te revelou. Então, pastor Sérgio, eu entendo que tem muitas pessoas que conhecem Jesus na razão, no entendimento, na mente. Mas é muito importante quando a gente tem a revelação de Cristo, que foi o que aconteceu com Pedro. Quando você tem a revelação, aí sim as mudanças vão ocorrer. Tem um teólogo inglês chamado Martin Lloyd Jones, ele tem uma frase há muitos anos que ele diz que assim: as igrejas estão cheias de gentes vazias. Olha que coisa interessante, as igrejas estão cheias de gentes vazias. E eu acredito que são essas pessoas que não tiveram ainda a revelação do amor de Cristo. Eu estava vendo na semana passada uma pesquisa do IBGE, que no Brasil nós temos 33 milhões de desviados, pessoas que já tiveram uma experiência com o Evangelho, batizaram nas águas e hoje estão afastados. Eu queria que o pastor Nelson falasse um pouco sobre isso, sobre essa pesquisa. 33 milhões no Brasil de pessoas que tiveram uma experiência com o batismo, ou seja, diz que teve uma experiência com Jesus, mas se afastaram. E aí é o que eu às vezes fico pensando, falta revelação. Mas eu queria ouvir o pastor Nelson falando um pouco sobre isso. Verdade, pastor. É um fato. Eu me lembrei agora da passagem da parábola do semeador, que algumas sementes caiu na beira do caminho e as aves do céu roubaram a semente. Outras caíram entre
os pedregais. E aí, quando o sol bateu, ou seja, a luta, a tribulação, a dificuldade, eles não tinham raízes, não se aprofundaram, porque é um processo também. Quando nós falamos de amizade com Deus, ou amizade com Cristo, é um processo, é um relacionamento, e relacionamento não é da noite para o dia, ele começa, mas ele se desenvolve. Então, é uma busca constante. Então, aceitar Jesus não é só aquele momento de ir à frente, né? Ele é aceitar tudo que está dentro da palavra. É como se eu apagasse meu passado. Ele apaga meu passado. Amém. Me dá uma folha em branco. E eu preciso entregar essa folha em branco para ele, dizer, Senhor, escreve a tua história em mim. E aí as coisas são transformadas, e aí você tem uma nova vida. E aí você vai ter a sua experiência pessoal com Cristo. Muitas pessoas a princípio, não têm um entendimento claro ou pleno de quem é Deus. Isso é um processo. Tanto é que quando Pedro diz, tu és o Cristo, filho de Deus vivo, Jesus até quase que deu um salto, né? Dizendo assim, uau, a carne nem o sangue, foi o meu Pai que te revelou. Estão entendendo? Então, isso alegrou o Senhor. E outra semente caiu entre os espinheiros, que também as coisas da vida, desse mundo, sufocaram a palavra. Eles receberam com alegria, mas foram sufocados. Então, uma grande parte de pessoas se afastam, sabe por quê, pastor? Por causa dos relacionamentos que dão errado dentro da congregação. Ele se sente ferido ou deixado de lado, de alguma maneira, ele não consegue lidar com a situação, nem entender que aquilo é um processo de maturidade, de crescimento, que amar envolve ser trabalhado por outras pessoas, que Deus usa outras pessoas para nos lapidar. Então, ele prefere a fuga, sair da situação, né? Ele perde o foco, que é Jesus, né? Então, as pessoas, de fato, o diabo pode levantar quem ele quiser, né? As pessoas podem falar o que quiser, mas o que Cristo disse? É isso que tem que pesar mais, e as pessoas estão esquecendo de tudo quem é Jesus, de tudo que Cristo disse, para ser envolvido ou pela luta, ou pelo sentimento, ou pelos desejos dessa vida. E é por isso que tem uma grande gama de pessoas aí, uma igreja enorme aí, desviada. Uma vez nós ouvimos, pastor Nelson, apóstolo Robert Dudo, né? Falando sobre a parábola do semeador, né? Foi agora, bem no comecinho de março, né? Um pouco antes da quarentena iniciar, e ele estava falando justamente dessa questão, dessa revelação que o pastor José estava comentando, né, pastor? Uhum. E como o inimigo das nossas almas quer roubar isso das nossas vidas, né? E acho que as pessoas que estão às vezes não estão tendo essa revelação, pastor José, ou às vezes não estão tendo essa revelação do alto, porque permitiram que um maligno viesse a arrebatar aquela semente, que é essa revelação divina, que é essa revelação do alto. E aí a gente vê a importância de nós estarmos tão próximos de Cristo para podermos ter esse entendimento, né, essa sabedoria, esse conhecimento do alto, a sabedoria do alto. Como é importante nós estarmos perto do Senhor Jesus mesmo para podermos ouvir os detalhes das suas palavras, né? Não nos ficarmos desatentos, né, pastor Nelson? E permitirmos que algumas coisas sejam arrebatadas, essa palavra tão importante para as nossas vidas sejam arrebatadas. Porque Amém. Sem ele, o que a gente vai fazer? Pastores, me permitam. Pode falar. Meus queridos, será que em algum momento nós não passamos uma dor, um grande sofrimento, que pensamos que era o fim, até, quem sabe, pensamos, sabe de uma coisa, vou parar. Será que já passou isso pela nossa cabeça? Agora a questão é, o que não nos deixou parar é algo muito maior do que o problema, muito maior do que a aflição. Amém. Pastor Nelson, o que não nos permitiu parar, né? Eu estava pensando que esse tema que o pastor Sérgio propôs para a gente, né? Meu alvo é Cristo. O alvo
ele me dá uma ideia de algo processual, né? Não dá a ideia de assim, eu já estou lá, mas dá a ideia de um processo, né? Você entra no caminho e começa a ir lá para aquele alvo, naquela direção, né? Justo. Então, assim, não é uma coisa estática, né? E eu acho que aí que também é justamente esse problema, porque é essa caminhada com ele, né? Então, de repente, você entrou no caminho, porque Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você entra no caminho, mas você ainda pode estar longe do alvo, você entrou no caminho, mas o alvo é lá. O alvo é se parecer com Jesus, né? O alvo é fazer obras maiores, né? Eu, quarta-feira, preguei numa live e falei sobre né, que a gente está habilitado para fazer obras maiores, né? Então, assim, essa coisa de meu alvo é que assim é um processo, é processual. A gente só entra no caminho e quando a gente entra no caminho, agora a gente vai tendo essa experiência. E às vezes vão vir essas situações que vão tentar nos parar, né? Vão tentar nos tirar do caminho. O que eu aprendi é que aconteça o que acontecer, pastor Sérgio, pastor Nielson, e vocês que estão participando conosco dessa live, aconteça o que acontecer, nunca saia do caminho, continue no caminho. Tem até aquela música Segura na Mão de Deus, e eu me lembro quando a minha filha Karina era pequenininha, e eu ia segurando na mão dela, às vezes o ônibus vinha correndo, a gente ia dar uma corridinha, e aí ela tropeçava e caía. Só que quando ela caía, ao invés de ela largar a minha mão, ela apertava mais, pastor Nilson, ela apertava mais a minha mão e eu segurava e botava ela de pé. Então, quando você entra no caminho e vai na direção do alvo, que é Cristo, vão vir, sim, com certeza, vão acontecer circunstâncias que vão tentar tirar você do caminho. Mas, ao invés de você sair do caminho, permaneça no caminho. A graça de Jesus, preste bem atenção, a graça de Jesus, ela nos mantém no caminho. E a gente vai em direção ao alvo, que é Cristo. Por isso que Paulo disse assim, olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para a que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O alvo, né? Amém. E é justamente isso que a gente tem vivido, temos experimentado, né? Desde aquele grande dia, aquele dia que foi o nosso melhor dia, né? Eu lembro que o meu melhor dia, pastor Josué, foi num sábado. Num sábado, e eu acredito que o senhor conheça a irmã que pregou na minha igreja. Irmã Yolanda, lá da Pedro Lessa. Quem não conhece a irmã Yolanda, né? Sim. Eu lembro que foi um culto de senhoras. Eu devia ter entre os meus 15... O que você estava fazendo lá nesse culto? Eu não queria estar lá, não, pastor. Eu não queria estar lá, não. Eu queria estar em casa. A minha mãe pediu tanto para mim, filho, vamos para o culto. Ela orou, na realidade, ela orou o mês inteiro para eu estar naquele culto. E no dia do culto, eu não queria estar no culto, eu não queria ir para o culto. E minha mãe insistiu, filho, vamos para o culto. Vamos para o culto. Eu não queria, pastor. Eu lembro que naquele dia foi a primeira vez que eu fiquei com raiva da minha mãe. O senhor acredita nisso? Eu fiquei com raiva da minha mãe. Eu nunca fiquei com raiva da minha mãe. A minha mãe foi a melhor mãe do mundo. Foi a melhor mulher da minha vida. Ela era importante demais para mim. Ela me cuidou de mim. Eu era uma pedra preciosa para ela. E eu lembro que aquele dia eu fiquei com raiva da minha mãe. E aquele dia ela me chamando, insistindo, eu falei assim, mãe, vai para o culto, porque depois eu vou me arrumar e depois eu vou, mas eu não ia. Eu estava mandando ela ir, para ela ir e eu ficar. Mas ela falou assim, eu não vou se você não for comigo. E minha mãe, eu era muito grato à minha mãe, e eu lembro que eu falei assim, não, eu tenho que atender a minha mãe. E eu fui para o culto.
Cheguei naquele culto, eu não prestei atenção no culto. Eu fiquei escrevendo, eu fiquei desenhando durante todo o culto. Mas foi dada a palavra para a irmã Yolanda. E eu lembro que a irmã Yolanda começou a falar. E ela começou a falar de Jesus. E eu não consegui mais desenhar. Eu não consegui mais escrever. Eu não consegui mais tirar os olhos dela. Não consegui olhar para outro lado, só consegui olhar para ela. Aleluia. Ela começou a falar de Jesus. E olha que eu já estava indo para a igreja desde os meus 7 anos de idade. Eu não conseguia parar de olhar para ela, não conseguia me distrair. E ela começou a falar de Jesus. E eu lembro que eu não consegui mais parar, eu me desatei em chorar. E naquele dia, o filho de crente se tornou um crente. O filho de um cristão, de uma cristã, que era minha mãe, se tornou um cristão. Foi naquele dia que eu conheci Jesus. Foi marcante na minha vida, porque daquele dia em diante, como o senhor falou, que lá em 78, naquele 8 de abril, de maio, que o senhor aceitou Jesus, o senhor falou que ele, todos os dias, da mesma forma, foi comigo. Naquele dia, que eu não lembro a data, eu lembro que era um sábado, e daquele dia para cá, o Senhor fez parte todos os dias da minha vida. Nos momentos mais difíceis, Ele estava comigo. Nos momentos que eu errei, Ele aparecia. Nos momentos que eu acertava, nos momentos que eu estava feliz. E desde então, eu tenho sido demasiadamente abençoado com a presença de Jesus. Todos os dias da minha vida. Acho que o melhor dia da minha vida não foi o dia que o Nicolas nasceu, embora foi um dos mais maravilhosos. Não foi o dia que o Gabriel nasceu, nem o dia que eu me casei. Mas o dia que Jesus entrou na minha vida foi o dia mais importante da minha vida. Foi quando ele se tornou um alvo na minha vida. Ele se tornou meu alvo. E até hoje eu estou andando assim, né? Às vezes a gente fica um pouquinho distante, mas às vezes a gente se aproxima do alvo e vamos lutando, como o senhor falou. As coisas vão aparecendo e vamos deixando para trás. E vamos seguindo em frente, olhando para Cristo, prosseguindo para o alvo. Eu acho que isso que é maravilhoso na vida do ser humano, quando ele consegue ver Jesus. Amém. Quando ele consegue ter um encontro com Jesus. Sabe, pastor Sérgio, além disso, né? Eu fui, como falei, num Dia das Mães, eu estava afastado de Deus, eu tinha, por conta de algumas situações, eu odiei Deus, odiei a igreja, eu odiei meus pais, e quando eu me vi num apuro muito grande, para onde que eu fui? Eu fui lá na igreja, lá no prédio da igreja. Era um dia das mães, eu recebi Jesus no Dia das Mães, né? E eu entrei também como pastor Sérgio, não entendia nada do que o saudosa memória pastor Torquato Mantovani pregava, não prestei atenção. Mas eu percebi que no final eu estava ajoelhado lá na frente. E eu fui porque eu estava com medo. Eu estava com medo de ser prejudicado por uma série de situações. E eu morrendo de medo. Eu não fui porque eu amava Jesus, não fui porque eu amava os meus pais, porque eu gostava de igreja. Eu fui porque eu estava com medo. Mas sabe, pastor Sérgio, o senhor estava falando de Jesus aí, e as lágrimas estavam vindo aqui aos olhos, porque ele me aceitou, mesmo eu não indo com intenção de ter uma amizade com ele. Ele me abraçou. Ele mudou a história da minha vida, esse Jesus. Mudou tudo em mim. Agora, eu estava lembrando aqui que esse nome, Jesus, né, à medida que a gente vai andando com ele, a gente vai fazendo uso do nome de Jesus. Eu me lembro de mamãe, quando nós éramos pequenos, meu irmão Marquiel, pastor Marquiel hoje, mas meu irmão era um caçulinha, e a gente estava comendo um peixe de água doce, aquele peixe com bastante espinha. De repente, uma espinha atravessou aqui na garganta, na goela do meu irmão, e ele começou a ficar roxo, sem respirar. Papai estava trabalhando na usina,
minha mãe com 4 filhos pequenos em casa. Eu lembro disso como se fosse hoje, lá em Jaboatão dos Guararapes. E aí, meu irmão roxo, ela não sabia o que fazer, aquelas casas naquela época, uma longe da outra, e quando meu irmão estava quase morto, já roxo, sem respirar, minha mãe pega o meu irmão, aleluia, e ela fala assim, pastores, ela diz assim, Jesus! Ah, pastor, quando ela falou isso, meu irmão deu uma tosse, uma tossida só, pá! E a espinha saiu, pulou lá fora, plá, 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 plá. Olha, somente falar o nome dele, olha o nome dele. É o poder do nome de Jesus. E assim, e meu irmão, ele volta a respirar. E a gente começa a chorar. Por isso que eu sempre me lembro disso aqui, ó. Que amigo encontrei, mais chegado que um irmão. Seu toque eu já senti, foi o mais íntimo de tudo. O amigo eterno. Que esperança encontrei, mais fiel que uma mãe. Meu coração partiria se eu perdesse esse amigo. Jesus, meu amado Jesus, Jesus, o amigo eterno. Aleluia, Jesus, seu nome é Jesus, Jesus, o amigo eterno. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Me veio na mente, queridos, quando a gente fala de alvo, a gente fala de olhar para uma direção, ou de olhar para uma pessoa. O Senhor Jesus disse sim, o Filho do Homem vai ser levantado, e todos olharão para ele. Ele nos chama para olhar para ele na cruz. É muito interessante que até a ceia que nós tomamos, ele nos chama a olhar para ele, olhando para trás, olhando para o que ele realizou, porque a cruz é o marco da nossa salvação. Foi na cruz que ele atraiu a cada um de nós, que ele atrai cada vida neste mundo. Não foi pela força, mas pelo amor que ele demonstrou na cruz. O amor dele nos atraiu. Então, isso fez dele o nosso alvo, porque ele nos atraiu ali na cruz do Calvário. E quando nós olhamos para ele na cruz, nós nos tornamos, então, agora, seus seguidores. E para ser seguidor, você tem que continuar olhando para ele. Como disse em Hebreus, deixando todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, correndo com paciência a carreira, olhando firmemente para Jesus,
o autor e consumador da fé. Então, ele é o nosso alvo. Ele primeiro é o nosso alvo lá na cruz, onde ele destrói os nossos pecados e a condenação contra cada um de nós que se chegar a ele. Quando todos olhamos para a cruz, somos sarados dos nossos pecados, perdoados, lavados, restaurados, transformados, habilitados, adotados, glorificados. Ele nos encheu de glória. Ele nos encheu, meu Deus, da sua presença. Então, nós olhamos para ele. Vou olhar para onde? Vou olhar para a direita ou para a esquerda? Tem que olhar para ele. Ele é o autor e ele é o consumador. Ou seja, a história termina com ele. Não olhar para ele é terminar a história sem ele. Então, quando aceitamos a Cristo, aceitamos o Cristo crucificado, porque ele deu a vida por nós. Esse é o ato mais alto do amor de Deus. Glória a Deus. Em que ele morreu por nós, irmãos. E agora, querido, nós o amamos porque ele nos amou primeiro, ou seja, ele nos fez seu alvo para que nós pudéssemos olhar para ele como nosso alvo. Mas primeiro ele deu a vida. Foi o que Jesus é. Jesus é o nosso alvo. Olhando para trás ou olhando para frente, Jesus é o centro de tudo. Então, se o ser humano compreender isso e olhar para Cristo, se torna um discípulo. E sendo discípulo, eu tenho que olhar para ele, porque eu estou seguindo alguém. Se eu sou discípulo, eu estou seguindo alguém. Para seguir alguém, eu tenho que olhar por onde ele anda. Eu tenho que olhar como ele procede, como ele age, o que ele faz, a sua grandeza. Então, ele está nos transformando, porque nós estamos olhando para ele. Nós vivemos por referência. Por isso que a palavra de Deus nos chama para olhar para Cristo como nosso alvo. Estamos no processo, né? O salmista disse, pastor, olharam para ele e foram iluminados. Os seus olhos nunca mais foram confundidos. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Nelson, a gente está falando de Jesus, a gente está falando daquela pessoa mais importante nas nossas vidas, e eu queria que o senhor, nós vamos então, daqui a pouco vamos estar encerrando, né? Mas eu queria que o senhor falasse com suas palavras aí o que significa Jesus para o Senhor, para a sua vida. Essa mesma pergunta vai para o pastor Josué, né? E aí depois... Não, eu vou fazer melhor. Eu vou falar o que Jesus significa para mim. O pastor Nelson vai falar o que significa esse nome Jesus para o Senhor. E o pastor Josué vai encerrar falando o que significa esse nome Jesus para o pastor Josué. E o pastor Josué vai fazer um apelo no final, vai orar por todos. Vai orar por todos nós, por mim, principalmente por mim, pastor Josué, por pastor Nelson, né? Mas por todos os nossos irmãos que estão conosco. Mas eu queria que a gente fizesse isso para nós encerrarmos, né? Não dá vontade de encerrar, a verdade é essa, né, pastor Josué? Não dá vontade de parar, não é verdade? A gente está tão... Você é quem falou de encerrar aí, mas não dá vontade. Não, a gente está tanto tempo sem nos ver que quando nós fazemos esses momentos, a gente não consegue terminar. Todo dia eu falo isso pro pessoal, né? A gente tem o nosso momento todo dia com a igreja, e eu falo assim, cara, não dá, não consigo, é difícil de terminar, porque é muito bom mesmo. Mas a gente sabe que às vezes é difícil também para as pessoas ficarem lá um tempão, né? Mas, é verdade. Mas se fôssemos falar do que significa esse nome, né? Para mim, o que significa o nome Jesus significa consolo. Consolo Jesus para mim é o meu consolo. É onde eu posso recostar a minha cabeça. É onde eu posso, sabendo que mesmo com os meus erros, com os meus pecados, com as minhas falhas, eu sei que Ele me aceita e que Ele permite que eu me encoste no seu seio e sou
perdoado, eu sou consolado, eu sou direcionado, eu sou corrigido por Ele. Ao permitir que Ele me que ele seja o meu ele é o meu consolo, que Ele seja o meu consolo, eu me sinto corrigido por Deus, eu me sinto cuidado por Deus, eu me sinto amparado por Deus. Ele, para mim, é o meu consolo. Eu não tenho um outro consolo, não tenho um outro consolador a não ser Jesus. Eu tenho Jesus como essa pessoa que, a qualquer momento, em qualquer situação, seja ela numa situação difícil, seja ela numa situação de prazer, de alegria, Ele é a pessoa onde eu posso me aproximar e recostar minha cabeça no seu seio e ser consolado e sentir o afago dele, de seus cuidados comigo. Para mim, Jesus é o meu consolador, é o meu consolo. Sem ele, eu estaria desamparado. Mas eu me sinto muito amparado, pastor. Eu me sinto demasiadamente amparado, eu me sinto carregado todos os dias, na realidade. Porque nas nossas fraquezas, e nós não somos fortes, nas nossas fraquezas, eu me sinto levado pelo Cristo, pelo Senhor, que há tanto tempo veio à Terra, mas que ainda está tão presente nas nossas vidas diariamente e constantemente, em todos os momentos. Para mim, Jesus, esse nome, ele é o meu consolador. Pastor Deus. Jesus é vida. Eu digo vida porque não tem como viver sem ele. Eu não conheço outra vida. Não posso ter outra vida. Eu não tenho outra vida. Eu não tenho para onde ir. Então, para mim, ele é vida, é minha vida, né? A vida eterna, ele é amor. Então, Jesus, ele é propósito, é alvo. Eu não tenho como, é como se fosse meu ar. Não posso viver mais sem ele. Desde o dia que entrou na minha vida, foi para trazer uma vida nova, a vida dele para dentro de mim. Então, ele é vida. Aleluia. Uau! Vamos lá, então. É muito interessante que o pastor Sérgio, o nome de Jesus é Consolador. O pastor Sérgio, seu consolo. Para o pastor Nelson é vida. E o nome de Jesus, assim, para mim, fosse definido uma palavra, é paz. Paz. Jesus. Aquiete o seu coração, você que está nos assistindo. Jesus, o nome de Jesus. E eu estava aqui me lembrando de uma mulher que estava atribulada. E ela estava atribulada por causa do pecado dela. Que foi aquela mulher que foi pega no ato adulterando. Pegaram ela no ato. E você sabe que o homem, pastores, o homem é cúmplice um do outro, né? A mulher não, as mulheres não, elas deduram uma a outra. Mas o homem é cúmplice um do outro. Olha só, quando pegaram, a Bíblia diz assim que pegaram no ato. Se pegaram no ato, estavam os dois. Pegaram no ato, estavam fazendo. Aí o que os homens fazem? Pega o homem, ó, sai de fininha, vai por aí, traz só a mulher. As mulheres já sofriam naquela época já, né? Traz só a mulher diante de Jesus e fala, Senhor, nós pegamos essa mulher no ato adulterando. Jesus poderia ter falado assim, cadê o homem que estava do lado? Pegou no ato, estava todo mundo lá. E aí eles disseram assim, pela lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. E aí aquela história que a gente já sabe, Jesus diz assim, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Não como Jesus é paz, porque você imagina o estado de angústia, de medo, de pavor, de pânico, de tribulação que estava vivendo aquela mulher naquele momento. E aí ele olha para eles assim, quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. E aí ele baixa a cabeça, Jesus é o príncipe da paz, né? Ele baixa a cabeça e começa a escrever no chão, né? Eu fico imaginando que ele deve estar escrevendo lá no chão assim, inocente. Inocente. Eu viajo aqui, Sérgio. Inocente.
A mulher já olha para aqueles algozes, olha para a letra inocente. E, de repente, eles vão soltando as pedras, um a um vai saindo, eles vão embora. E aí, Jesus olha para aquela mulher e diz assim, ele olha, não vê ninguém. E aí o príncipe da paz diz assim para aquela mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E aquela mulher diz assim, ninguém me condenou. E aí ele olha para ela, o príncipe da paz, Jesus, e diz assim, nem tampouco eu também te condeno. E aí ele fala uma coisa que me chamou muita atenção, porque, na verdade, o Espírito Santo me deu uma revelação sobre isso. Ele diz assim, vai em paz e não peques mais. Por muito tempo eu entendi que ele falou assim, ó, vai em paz e, pelo amor de Deus, nunca mais faça isso, nunca mais peque. Até o dia que o Espírito Santo me deu uma revelação, pastor Nielson, que Jesus, como ele é o príncipe da paz, ele diz assim, vai em paz, ou seja, vai comigo. E se você for em paz, você não vai mais pecar, não vai mais precisar pecar. Então, aquela mulher só não voltou a pecar porque ela foi em paz. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai em paz. E por isso que o nome Jesus, para mim, ele representa a paz, pastor Sérgio. Porque ele é assim, ele fala assim, olha, nem eu te condeno. Então, vai em paz. Ou seja, você também precisa se perdoar e não se condenar. Se você viver fora de condenação, você não peca. Eu descobri que a gente só peca por conta da condenação, porque a gente vive debaixo de condenação. Então, eu queria dar uma palavra para você que é cristão e você que não é, todos vocês que estão nos assistindo aqui, né? Que, assim, quando vier a acusação, a condenação, lembre-se de Jesus, o príncipe da paz. Ele disse assim, nem tampouco eu te condeno. Agora, se eu não te condeno, você pode ficar em paz. E se você ousar ficar em paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, se você ousar ficar em paz, você não vai precisar pecar. Quem está em paz não peca. Quem peca é quem está atribulado, é quem está, sabe, desesperado, é quem está se condenando, é quem, não, eu não sou nada mesmo. Né? É até um texto que está lá em Apocalipse que diz assim, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Como que a Bíblia vai me dar um conselho desse? Se você é sujo, fique mais sujo. Eu acho que a Bíblia dizia assim, ó, se você é sujo, vá se limpar. Vá para Jesus se limpar. Mas agora o texto diz, quem é sujo, suje-se mais ainda. Agora, quem é justo, faça mais justiça. Parece um contrassenso. E um dia eu estava orando, Senhor, eu quero entender esse negócio. Então, se eu me sentir sujo, eu vou me sujar mais ainda. E o Espírito Santo falou, é justamente isso. Porque o príncipe da paz, ele já disse para você, Josué, João, Maria, Alex, você que está nos ouvindo, o Espírito Santo de Deus, o Jesus, o príncipe da paz, já disse para você, olha, ninguém te condenou? Não, nem tampouco eu te condeno. Eu não condeno você, porque eu paguei todo o preço total dos seus pecados. Então, você não está mais debaixo de condenação, né? Portanto, Romanos 8, portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E outra coisa também, quem está em Cristo é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então, assim, disse Jesus, o príncipe da paz, eu não te condeno. Agora você precisa ir em paz. Se eu tenho uma consciência limpa, né? O escritor aos Hebreus fala sobre uma consciência, né? Uma consciência pesada e uma consciência limpa. Uma má consciência, ele chama de má consciência. Se você tem uma má consciência, você não vai levar em consideração o sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue para limpar, para tirar toda a condenação de você. Quando a consciência é má, o que acontece? Eu continuo me sentindo ainda devedor. Eu ainda, mesmo 1 João capítulo 2, dizendo assim, filhinhos, não erreis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que é Jesus Cristo, que é um advogado
que é Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos vossos pecados, ou seja, ele é o pagamento pelos vossos pecados. Uma má consciência é eu não tomar posse pela fé, pastor Sérgio, de que não existe mais condenação sobre mim. E quando por isso que o texto diz assim, se você é sujo, não é que você é, se você se vê sujo, se você se sente sujo, a tendência é que você vai se sujar mais ainda. Mas se você se vê limpo em Cristo, através do sangue de Jesus, não é por causa de nós, mas é apesar de nós, não é por causa de você, apesar de você, tudo é por causa dele, é por causa de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se você se sente santo em Cristo, por causa da justiça dele, você vai cada dia viver em mais santidade, em mais santidade. Por isso que a religiosidade, o que ela faz? Ela faz você olhar para você e não olhar para o Cordeiro de Deus, para Jesus, o príncipe da paz, para Jesus, o Consolador, para Jesus, segundo o pastor Nelson, para Jesus, o pastor Nelson, Jesus representa o quê para o senhor? Vida. Vida, para Jesus, a vida de Deus, né? Jesus é a vida de Deus. Então, assim, quando Jesus falou para a senhora, vá em paz, eu não te condeno, fique em paz. E aí você não vai precisar mais pecar. É o que o Senhor Jesus está falando para você agora. Você que já é salvo, você que é cristão, você que é um amigo que está assistindo essa live, você que talvez deu uma parada na fé, o Senhor Jesus está dizendo para você assim, eu não te condeno. Fica em paz. Receba a graça, o favor, o perdão na sua vida. E aí você não vai mais precisar pecar. Lógico, o que faz a é a condenação. Tem alguém acusando você? Tem alguém condenando você? Tem vozes que não são gente, pessoas, mas que está trazendo o seu pecado à sua tona toda hora. Como disse, o salmista disse, o meu pecado está sempre diante de mim. Se o seu pecado está diante de você, Jesus está dizendo para você, ei, nem tampouco eu te condeno. Vai em paz e não peques mais. Eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração. Posso fazer essa oração, pastor Sérgio? Claro, pastor. Eu quero fazer uma oração por você. Você que tem vivido debaixo de condenação. Você que tem vivido debaixo de acusação. Você que tem vivido debaixo de culpa. Eu quero orar, eu quero dizer para você que Jesus Cristo, quando ele ergueu os seus braços no madeiro, na cruz do Calvário, nos últimos segundos antes dele expirar, ele não disse assim, Pai, eu fiz a minha parte, e o pastor Sérgio e o pastor Nelson agora façam a deles. Não, ele não falou isso. Ele disse assim, Pai, está consumado, está feito. Eu paguei tudo, eu fiz tudo. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, Jesus pagou toda a sua dívida, como Isaías 53 diz. Ele levou sobre si. Então, o que espera-se de você e de mim agora? Receba a paz, fique em paz. Fique em paz. Receba a paz que excede a todo entendimento, porque essa paz, ela, segundo a Bíblia, ela guarda o coração e ela guarda o pensamento em Cristo Jesus. Sempre em Jesus. Tudo é por causa dele. Ele pagou o preço total da sua dívida. Receba paz nesse momento. Receba paz em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero neste momento colocar diante de ti a vida de todos esses participantes desta live, Senhor, da Igreja Monte Sião. Senhor, eu sei que o teu Espírito Santo foi conduzindo a nossa conversa e foi tocando nas vidas, mas a impressão que eu tenho aqui é que tem muitas pessoas que estão nos assistindo que estão debaixo de condenação, debaixo de acusação, debaixo de culpa. E talvez eles possam dizer, mas pastor, eu errei. Se você errou, Jesus morreu por causa do seu erro. E você não pode anular o sacrifício de Jesus, como disse o pastor Nelson,
que nós fomos o alvo de Cristo. Ele veio em nossa direção. Filipenses capítulo 5, versículo 2 diz assim, 2:5 diz assim, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e como servo foi obediente até a morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero remover toda a condenação da tua vida, toda a culpabilidade, toda a acusação, todo o peso que está sobre você. E eu quero transferir tudo isso para a cruz do Calvário. E eu quero dizer para você agora, vá em paz e não erre mais. Porque se você ficar em paz, não vai mais precisar errar. Em nome de Jesus. Eu quero também orar por você, que talvez ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida. Que você possa abrir o seu coração nesse momento onde você está. E que você possa dizer, Jesus, esse Jesus que foi falado com tanta paixão, com tanta graça, que eu sei que você sentiu aí, sentiu aquele arrepio, sentiu o toque de Jesus na sua vida, o toque íntimo de Jesus, e que você possa dizer para ele, Jesus, vem morar no meu coração, seja o meu Senhor, seja o meu dono, seja o meu amo. Eu não estou te convidando para fazer parte de uma religião, não, eu estou te convidando para que você permita que Jesus ele encontre o alvo dele, porque você é o alvo de Jesus. Meu irmão, você é o alvo de Cristo. Que Deus abençoe. Que tudo isso que nós compartilhamos aqui encha o seu coração de paz. Estava ouvindo o pastor Sérgio falando de Jesus, da experiência. E eu estava aqui totalmente emocionado de ouvir ele falar de Jesus, tão gostoso. Como é gostoso falar de Jesus. Que Deus abençoe. Obrigado, pastor Sérgio. Obrigado, pastor Nelson, pelo privilégio de estar aqui com vocês. Só Jesus pode fazer isso, viu? Só Jesus, pastores, pode fazer isso. E ele fez isso. Me colocou sentado junto aos príncipes. Deus abençoe. Grande beijo. Amém. Pastor José, o pastor Nelson, ele essa semana, acho que foi hoje ou foi ontem, ele postou um texto bíblico, Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei. Foi isso, pastor? De maneira alguma te deixareis, nunca, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, quem sabe nessa noite tem alguém que, como o pastor Josué falou, o pastor Nelson também falou, quem sabe se enfraqueceu, né? Saiu um pouco fora desse caminho, se afastou um pouco do nome Jesus, né? Mas eu lembrei desse texto, pastor, que o senhor colocou. Eu até deixei ele separadinho aqui, porque desde o dia, eu acho que foi ontem que o senhor colocou, desde o dia que o senhor colocou, esse texto eu estou lembrando dele o dia inteiro. Toda hora estou lembrando dele. E de maneira alguma te deixarei, nunca mais, jamais te abandonarei. Uma promessa de Deus. Quem sabe alguns, como o pastor Josué orou por você, por aquele que talvez você não conheça, que você, quem sabe nessa conversa, Deus tocou no seu coração. Eu quero que você, depois, lá no comentário, você fala assim, eu tenho um alvo, agora eu tenho um alvo. Eu tenho um alvo, porque aí a gente vai saber que você tomou uma decisão e aceitou o Senhor ou reconciliou com Cristo. Mas eu também gostaria de ver o pastor Josué, o pastor Nelson, também orasse. Não somente para nos despedir, né, mas também porque eu sei que muitas pessoas, como foi falado aqui, às vezes, né, faltou um pouquinho daquele entendimento, sabe, aquela revelação divina. Sim. Por um descuido, acabou se perdendo na jornada, se perdendo no caminho, né? E eu sei também que tem muitas pessoas, muitos podem estar nos ouvindo agora, e elas talvez faltando alguma coisa para preencher
essa vida, a história dela. E eu gostaria muito que o pastor Nelson também estivesse orando, né, abençoando não somente a nós, a mim, o Senhor, a todos nós aqui, nesse momento que nós tivemos, mas também orando para aqueles, quem sabe, que realmente desviaram, sabe, pastor José? Né? Às vezes nós estamos no caminho, tem alguém que nem no caminho está, mas teve alguém que saiu desse caminho um dia. Verdade. E talvez essa promessa que o Senhor fez, que jamais se esqueceria, ela acho que ela é bem propícia. E eu gostaria muito, pastor Nelson, que o senhor também falasse, né, alguma coisa e também orasse por nós. Nós vamos ouvir o pastor José no final ainda fazendo um louvor, mas a gente queria que o senhor tivesse uma palavra. Ok. O que eu tenho a dizer é que não importa quão longe você foi, ainda dá para voltar. Que Ele sempre te espera. Ele nunca te abandona. Ele nunca te deixa. E Ele veio buscar justamente o que se havia perdido. E não existe uma palavra mais desesperadora do que perdido. Perdido, perdeu. Não se sabe mais onde está. Perde-se a esperança. Mas Ele veio buscar o que estava perdido. Ele nos encontrou. E Ele encontrou você através dessa live. E Jesus te chama para voltar a andar com Ele, para voltar-se para Ele, olhar para Ele, tornar Ele seu alvo. Eu tenho certeza que quando você entregar de todo o seu coração a sua vida ao Senhor, você verá a grande diferença que é. Não confie na sua própria direção. Entregue sua vida a Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não há salvação fora desse nome. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Então, eu te convido a voltar. Eu vou orar por todas essas pessoas, essa estatística que o pastor Josué trouxe, importante, 33 ou 37 milhões, né, de pessoas desviadas. 33. Vamos orar, né? 33. Vamos orar por essas pessoas também. Se você está aí nos ouvindo, está afastado e quer reconciliar, ou você é simpatizante, está assistindo e quer encontrar Jesus, faça como o pastor Sérgio disse, coloque aí, escreva aí, agora eu tenho um alvo, o meu alvo é Cristo, ok? Senhor Deus e Pai, obrigado por esse privilégio, essa honra de estar junto com os seus servos aqui, conversando do Senhor Jesus, o amor de Deus, a salvação das nossas vidas. Obrigado porque nós sabemos em quem temos crido e é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Pedimos que o Senhor possa fazer uma obra, Senhor, de restauração muito grande na vida dessas pessoas que estão desviadas, afastadas do caminho. Senhor, que tomaram outro rumo, seja qual for o motivo. Ó Deus, espero que a Tua graça possa iluminar o seu entendimento para que se volte ao Senhor, para nunca mais se afastar. Quem nos afasta do amor de Deus é o inimigo das nossas almas, que quer nos ver longe da Tua salvação. Mas nós cremos que maior é a Tua graça, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a graça de Deus possa tomar os 4 cantos desse país, ó Deus amado, e alcançar multidões através, Senhor Deus, da Tua igreja, através de tantas lives que estão sendo dadas, ó Pai. Obrigado. Usa a vida do pastor Josué, o pastor Sérgio, abençoe-nos a cada dia com a sua presença, que possamos fluir essa presença dia após dia, em nome de Jesus, Deus. Amém. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todo. Nome mais doce, nome mais lindo.
nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. O nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime é o nome de Jesus. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito é o nome de Jesus. Nome mais santo, nome mais lindo, nome bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, pastor Nelson. Obrigado, pastor Josuel. Prazer. Uma noite maravilhosa para nós. A gente começa a conversar, pastor, começa a falar, mas a gente para mais, não é verdade? Mas foi muito bom estar com vocês, participar de falar da pessoa mais importante das nossas vidas, né? Falar de Jesus. Não tem coisa melhor para nós. Mas eu quero agradecer, obrigado, pastor Josuel, por ter aceito o nosso convite, estado conosco. Obrigado, pastor Nelson, por nosso pastor, né? Por ter também aceitado o convite, de estarmos juntos nessa noite, conversarmos e partilharmos dessas verdades tão boas para nós. Maravilhoso. Obrigado a você, meu irmão, que também participou com a gente, né, durante todo esse tempo. E nós vamos voltar amanhã, às 7 horas, às 17 horas, aqui na Igreja de Santos, é o culto às 17 horas. Lá no Samambaia, é o culto às 19 horas, né, pastor? Isso. Às 19 horas, também é transmitido ao vivo, lá no Samambaia, aqui em Santos, às 17 horas. E lá em Mauá, na comunidade Casarão, nós temos culto driving lá, né? Que desde que começou a quarentena, nós fazemos culto driving. Culto driving, os irmãos vão tudo de carro no estacionamento, e aí tem um palco, tem uma sintonia em FM que você, para não aumentar muito o som do palco lá, e aí dentro do palco liga FM, e aí você tem um culto ali, participa. Então nós temos culto das 9 às 10, o primeiro culto, o segundo das 11 ao meio-dia, e o terceiro das 18 às 19 lá. Estaremos lá também adorando o Senhor também e falando desse Jesus. Está todo mundo convidado para estar nos cultos, e o bom é que então, dá para você participar dos 3 cultos, né? Lá na comunidade do Casarão em Mauá, aqui em Santos, e aí termina lá no Samambaia. E você pode participar. Mas, queridos irmãos, que vocês participaram, que o Senhor possa abençoar vocês, não somente os nossos pastores convidados, mas todos vocês que participaram conosco. Que o Senhor Jesus seja esse nome que mais importante da sua vida. Seja essa pessoa, essa pessoa mais importante da sua vida. Porque ele realmente o é. A pessoa mais importante das nossas vidas.
que você se apegue cada vez mais ao Senhor, se aproxime cada vez mais ao Senhor, fique perto o suficiente dele para não perder nenhuma só palavra daquilo que ele falar. Porque as palavras que saem da boca de Jesus, elas se transformam numa vida abundante, numa vida plena, cheia da presença de Deus. E essa vida cheia da presença de Deus é a nossa maior realização, é a nossa maior conquista, né? Porque essa vida cheia de Deus faz com que nós passemos pelas tempestades. É essa vida cheia de Deus que faz com que nós consigamos enfrentar as águas, os abalos, as crises. E nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo onde as perspectivas, aquilo que está sendo visto lá na frente, aquilo que estão diagnosticando, não é muito bom, mas eu sei que aqueles que esperam no Senhor são fortalecidos, aqueles que esperam no Senhor, eles são guardados pelo próprio Deus. Eu tenho certeza que Deus quer o meu bem, quer o bem do pastor José, quer o bem do pastor Nelson, mas quer o bem de cada um de nós, de você que está aí conosco, de cada um que está ouvindo, seja você um cristão ou não. Os planos que Deus tem para nossas vidas são planos bons. Deus não quer o mal de ninguém, Ele quer o bem para a sua vida, e esse bem é a presença de Deus na sua vida. Isso vai proporcionar tudo aquilo que você precisa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, fortaleça, que o Senhor continue guardando, né, pastores, o nosso país, a nossa nação, livrando do mal, né? Que as mãos dele estejam sobre a nossa terra, essa terra que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos construir a nossa história com ele, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa nação, livrando de todo mal, de toda peste, tirando o homem rico, tirando o homem que não quer o bem, que quer fazer o mal, que os planos maus sejam desfeitos, mas que os planos de Deus sejam realizados na nossa nação, na nossa terra, na nossa casa, na nossa família, em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos essas bênçãos para vocês e para todos nós. Pastor Josué, obrigado. Pastor Nelson, obrigado pelo atender o nosso convite. Um privilégio. Voltamos amanhã nos cultos aí, todos os cultos do dia, de manhã e à tarde e à noite. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Paz, pastor. Pastor Josué, um abraço, Deus abençoe, até breve. Um abraço para a pastora, viu? Para as duas. Amém. Vai mandar isso também. Para as duas princesas de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor. Tá bom. Deus abençoe. A paz. Paz. Cadê?